Olá, estou aqui para apresentar o projeto integrado do segundo bimestre do curso de Engenharia da Univesp. O tema a ser pesquisado era Clima, Ambiente e Sociedade, e o primeiro foco de pesquisa foi o impacto da agricultura no país. O conceito de clima, de acordo com Cristofoletti, é o elemento condicionador da dinâmica do meio ambiente, com influência direta nos processos da ordem física e biológica, assim como nos sistemas socioeconômicos de um modo geral. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, clima é o estudo médio do tempo para determinado período ou mês em uma certa localidade. E o clima se refere às características da atmosfera inseridas em observações contínuas. De acordo com essas definições, nós podemos concluir que o clima é importante e essencial para toda e qualquer atividade humana. O meio ambiente são os conjuntos de fatores físicos, químicos, bióticos, ao qual nós comumente nos referimos como a natureza. Em outras palavras, o ambiente é o local onde nós vivemos, o qual dependemos para a nossa sobrevivência e o qual envolve tudo que nos cerca. Os avanços tecnológicos provocados pela Revolução Industrial tiveram um grande impacto sobre a vida humana e principalmente sobre o meio ambiente. Muitos desses impactos foram nocivos. Tais transformações e a interdependência entre o ser humano e o ambiente em que ele vive nos colocam em uma situação delicada. Nesta imagem é possível ter dimensão dos impactos das mudanças climáticas ocasionadas no Brasil. Na região norte, a Amazônia sofrerá com perda de biodiversidade. Os eventos de extremos entre as chuvas e secas ficarão mais acentuados, os níveis do rio irão baixar, o bioma será climaticamente mais favorável a queimadas, haverá impactos sociais na saúde e no comércio, e em maior escala o efeito do transporte da umidade para outras regiões será comprometido. Na região centro-oeste também haverá eventos de extremos entre chuvas e secas. O Pantanal e o Cerrado serão comprometidos. Haverão verânicos com ondas de calor que podem afetar a saúde, a agricultura e a geração de hidroenergia. No sudeste, haverá problemas similares ao do centro-oeste, afetando a Mata Atlântica e também poderá haver possível elevação do nível do mar. Na região nordeste, a tendência para a aridização será acentuada. Haverá maior taxa de evaporação, podendo afetar culturas de subsistência ao comprometer os níveis de açudes. A escassez da água será maior. Haverá migração de regiões rurais como consequência, e também possível elevação no nível do mar. No sul do país, eventos mais intensos de chuva, noites mais quentes e a mudança de temperatura para um clima mais quente poderá afetar a saúde da população. Haverá impactos também nas matas de araucárias. É possível compreender o impacto ambiental de tais mudanças ao observar os dados contidos nessa imagem. A Amazônia perderá cerca de 40% de sua região florestal, que se transformará em uma savana. A redução da vazão do rio Amazonas chegará em até 30% em 2100, enquanto a temperatura da floresta poderá aumentar em até 8 graus. As áreas de baixadas e zonas costeiras são comprometidas pelo aumento do nível do mar, enquanto a redução de chuvas no Nordeste pode diminuir as áreas de pastoreio em até 25%. As perdas econômicas podem chegar a até 3,6 trilhões de reais. A energia sofrerá uma redução de até 31,5%. Mas o maior problema observado está na agricultura, onde somente uma cultura ganha com tais mudanças, a cultura da cana-de-açúcar. Isso nos leva ao problema geral a ser estudado, o impacto da agricultura no clima, no ambiente e na sociedade brasileira. As soluções encontradas são as melhorias das políticas de reflorestamento e o aprimoramento das técnicas de plantio e preparo do solo. O protótipo para se chegar a tal solução envolve o levantamento das atividades pluviométricas, dos climas e do desmatamento, bem como a elaboração de um estudo prospectivo com estes dados, para se obter um comparativo entre as áreas agrícolas e as áreas urbanas. De posse de dados pesquisados na literatura existente, chegamos que entre a agricultura, a monocultura de cana-de-açúcar possui o maior impacto negativo no clima no ambiente estudado. A cultura da cana possui uma política de reaproveitamento, em que nada é jogado fora da matéria-prima. Porém, existem diversos resíduos que são liberados, tanto nas queimadas para preparação do solo, quanto nas chaminés industriais, chegando até mesmo a vinhaça, que são os resíduos liberados após o processo da destilação industrial. A vinhaça é utilizada como fertilizante,
mas pode contaminar lençóis freáticos existentes na região da lavoura. De acordo com dados fornecidos pela CETESB, a concentração de partículas tóxicas no ar na região de São José do Rio Preto tem se mantido a 35 microgramas por metro cúbico de ar, contra 34 da região metropolitana. Tendo a região canavieira de São José do Rio Preto como exemplo, é possível compreender que os paulistas do interior respiram um ar que, em termos de poluição, é equivalente ao da região da grande metrópole de São Paulo. Existem legislações em funcionamento regulamentando a liberação de poluentes pelo processo de geração de calor a partir da queima do bagaço de cana. Tal processo pode ser visto pela fumaça emitida pelas chaminés das indústrias. Levando em consideração os dados obtidos durante as pesquisas, especialmente a qualidade do ar nas regiões canavieiras, chegamos que uma possível solução para o nosso problema seria a medição efetiva dos gases tóxicos emitidos pelas caldeiras. O protótipo envolve o desenvolvimento de sensores criados a partir de nanotubos de carbono de parede única. Tal equipamento deverá ser lacrado para evitar adulterações e enviar um relatório em tempo real para um banco de dados existente online. Os nanotubos de carbono são estruturas de carbono compostos pela ligação química mais forte existente na natureza. Tal resistência é ainda associada a alta flexibilidade. Essas estruturas são resistentes a altas temperaturas e pressão. Isso as torna ideais para aplicação em locais como chaminés de uma caldeira industrial. Por serem compostos de carbono e possuírem uma alta aplicabilidade, bem como resistência superior a outros produtos, nanoestruturas de carbono possuem uma ótima relação custo-benefício. Essas estruturas possuem pontas com pontos de ligação incompleta, permitindo que os nanotubos adquiram novas propriedades ao realizar novas ligações. As variações que ocorrem em diversas propriedades dos nanotubos de carbono, entre elas variações de condutividade, de fluorescência, de propriedades ópticas, de impedância, de piezoeletricidade, mudanças espectroscópicas, entre outras. Variações que ocorrem em virtude da adsorção de moléculas-alvos nas paredes dos nanotubos. A fácil detecção de tais variações permitem a criação de sensores extremamente sensíveis, com baixíssimos limites de detecção e alta seletividade. A literatura atual descreve sensores para toxinas, gases, DNA, diversos tipos de biomoléculas, fármacos, dentre muitos outros.